Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de GeoGebra. Neste vídeo nós vamos explorar sistemas lineares 3x3. Observem que nós estamos aqui com a janela de visualização 3D, a janela CAS e a janela de álgebra abertas. E na janela de álgebra nós criamos vários controles deslizantes que serão os coeficientes de nossas equações lineares, de modo que esses coeficientes poderão ser modificados. Então, ao clicar aqui na primeira linha da janela CAS, eu posso digitar a primeira equação, é que 2 pontos igual para definir. A underline 1 produz o A índice 1, seta para o lado para sair do índice, espaço para ele entender que eu vou introduzir agora uma incógnita x. Né? Se eu não puser o espaço, ele pode entender que A índice 1, x, tudo junto é uma única incógnita, nós não queremos isso. Mas vamos digitar o restante da equação. Né? B underline 1, seta para o lado, espaço y, mais C underline 1, seta para o lado, espaço z, igual a D underline 1. Clico Enter, e o que aconteceu? Ele produziu um plano, já que uma equação linear com 3 incógnitas é a equação de um plano no espaço. Vou clicar sobre esse plano, modificar a cor dele na barra de estilos. Pronto, deixei ele azul. Observem que se eu alterar aqui um dos coeficientes, né, ele automaticamente muda a cor aqui também da equação. Se eu não fizer essa alteração, ele vai deixar ali como estava. E agora eu vou clicar com o botão direito sobre a linha 1 ali e copiar a entrada. Agora eu clico na linha 2, Ctrl V, e vou digitar, substituindo os índices aqui. Né? Vou substituir os índices todos por 2. Pronto, modifiquei o nome da equação para EQ2, substituí os índices, clico agora Enter, e ele produz um novo plano. Vou clicar sobre este novo plano, e na barra de estilos alterar a cor dele para verde. E clicando sobre a linha 3, Ctrl V, porque já está copiado ali a entrada da linha 1, vou alterar o nome da equação para 3 e os índices também, todos para 3. Clico Enter, ele produziu então o terceiro plano. Vou clicar sobre este plano e modificar a cor para vermelho. Fecho a barra de estilos. Observem que, novamente, ele não modificou ainda aqui, mas se eu alterar algum dos coeficientes, ó, alterando aqui um coeficiente A2 e agora alterando aqui o coeficiente A3, pronto, ele já modificou as cores, fica mais fácil da gente identificar qual equação está associada a qual plano. Né? Para evitar também qualquer tipo de confusão, eu vou clicar aqui na barra de estilos e ocultar o plano horizontal. Pronto. Agora nós enxergamos apenas os 3 planos produzidos pelas equações. Vamos encontrar então a solução do sistema linear, né, formada a partir destas 3 equações. Uma forma é uma solução geométrica, já que eu sei que o ponto que pertence aos 3 planos é a solução dessa equação. Eu vou produzir primeiro a interseção dos planos 2 a 2, usando aqui a ferramenta interseção de 2 superfícies. Então, eu posso ou vir diretamente em cima da interseção e clicar. Observem. Vou modificar a cor aqui na barra de estilos, deixar preto para facilitar a visualização, olha, da reta de interseção. Ou eu posso ainda clicar aqui em outros 2 planos. Por exemplo, aqui ó, no plano verde e depois no plano azul e obter a outra reta que é a interseção dessas 2 superfícies que são os planos. Né? Bom, para facilitar aqui agora, nós vamos ocultar os 3 planos, clicando aqui na bolinha na janela CAS. Ó. Ocultamos cada um dos 3 planos e vamos pegar a interseção dessas 2 retas. Notem que eu não precisei pegar as interseções de todos os planos, né, 2 a 2. Bastou pegar 2 delas. E agora eu vou pegar aqui a ferramenta ponto de interseção de 2 objetos, perdão, e clicar sobre a interseção das 2 retas. Vou modificar a cor desse ponto para nós visualizarmos ele melhor, que ela vai dar um bom destaque aqui. Pronto. Agora eu posso ocultar as 2 retas e exibir os 3 planos novamente. Observem ali que nós temos um ponto A, e esse ponto A, como ele pertence aos 3 planos, as suas coordenadas são os valores das incógnitas x, y e z que satisfazem as 3 equações. Na janela de álgebra, as coordenadas desse ponto são exibidas, mas você pode querer uma representação que forneça os valores exatos na forma de fração. O que a gente faz? Na linha 4 da janela CAS, nós digitamos o nome do ponto. O ponto se chama A, vou digitar aqui, A maiúsculo, né? Clico Enter, e eis que ele produz, então, os pontos, né, o ponto A, com as suas coordenadas aí na forma de fração. Né? Agora, nós já encontramos a solução do sistema, mas nós vamos ver ainda mais 2 formas de fazer isso. A primeira dessas formas consiste em usar o comando resolver. Só que, inicialmente, eu vou criar uma lista contendo essas 3 equações. Tá? Não precisaria fazer isso, mas como essa lista vai ser usada mais de uma vez, eu vou criá-la. Vou chamar aqui de L maiúsculo,
tá? Essa lista, dois pontos igual, estou definindo ela. Como é uma lista, eu vou deixar entre chaves e digitar agora EQ1, que é o nome da primeira equação, EQ2 e EQ3, que são os nomes das outras duas. Agora eu clico Enter e ele produziu a lista com as equações, como vocês podem ver, exibiu inclusive na janela de visualização 3D, mas para não ficar muito poluído nós vamos ocultar, clicando aqui na bolinha, né? Observem aqui, ó, a lista completa, agora nós podemos ver. E agora sim nós vamos usar o comando aqui na linha 6, o comando resolver, ó. E observem que o comando resolver possui diversas sintaxes. Aqui nos interessa agora é lista de equações e lista de variáveis. Vou clicar sobre essa sintaxe e observem que nós já temos uma lista de equações, que é a lista L, que nós acabamos de criar, e precisamos agora da lista de variáveis. Como é uma lista, eu vou abrir chaves. Quem são as minhas variáveis dessas equações? X, Y e Z. Então vou digitar aí X, Y e Z. Clico Enter. Observe então, ele me forneceu as soluções, os valores de X, de Y e de Z, que são precisamente as coordenadas que nós havíamos encontrado para o ponto A. Uma terceira forma de solucionar este problema seria a partir da matriz aumentada do sistema linear. E depois de encontrarmos a matriz aumentada, nós vamos escalonar essa matriz. Mas como é que eu posso escrever essa matriz? Nós vamos usar um comando chamado coeficientes. Observem primeiro como esse comando funciona. Vou digitar aqui, ó, coeficientes, e aí ele tem essa sintaxe polinômio variável. Então eu vou clicar sobre ela. Quem vai ser aqui o meu polinômio? Vai ser a equação 1. EQ1. E a minha variável? Bom, na verdade, eu vou ter que colocar uma lista de variáveis, porque a equação 1 ela não tem uma única variável, ela tem três variáveis, x, y, z. Agora eu vou clicar Enter. Observem que ele produz, então, o quê? A lista dos coeficientes da equação 1. Inclusive, ele fornece o termo independente, mas se você perceber, ele está aparecendo com sinal trocado. Por quê? Porque ele não entende a equação 1 neste formato. Ele entende a equação 1 neste outro formato aqui, ó, tá? Neste outro formato, no qual na equação 1, o termo independente, que aqui está aparecendo no segundo membro, vai aparecer no primeiro membro, com o sinal trocado, evidentemente. Tá? Então, é esta aqui a equação para a qual ele olha quando o comando coeficiente é aplicado, e por isso ele fornece aqui menos 2, mesmo que aqui apareça 2. Muito bem. Mas ao invés de escrever aqui EQ1, eu poderia ter informado qual é o elemento da lista L que nós criamos que eu quero. Então, por exemplo, eu poderia ter colocado aqui L, que é o nome da lista, abre parênteses, e aí eu informo o elemento. Vou pegar, por exemplo, a equação 2. Clico aqui, 2 e Enter. Notem que agora ele forneceu, olha, os coeficientes da equação 2 e não mais os coeficientes da equação 1, lembrando que o termo independente aqui está aparecendo com sinal invertido, sinal trocado, né? Bom, agora eu vou copiar aqui, tá? Ctrl C, Ctrl X, né? Na verdade, vou recortar esse comando e vou agora usar o comando sequência. Por quê? Porque eu não quero só os coeficientes de uma das equações, eu quero o coeficiente das três. E o comando sequência, ele vai produzir para mim agora uma lista cuja expressão que eu vou colocar vai ser justamente, olha, aquela expressão que a gente recortou ainda agora. Só que no lugar de informar só um dos elementos da lista 2, eu vou colocar aqui uma variável k, que vai ser a variável do comando sequência. Não confundir com as variáveis das equações, que são x, y e z. Então, depois da expressão, o comando sequência recebe a variável, eu informo qual é a variável, que vai ser k, e a variação dessa variável. O valor inicial dela é 1 e o valor final é 3. Muito bem. Então ele vai produzir o quê? Clico Enter, olha. Ele produziu uma matriz. Por que ele produziu uma matriz? Porque o comando sequência produz uma lista, e os elementos dessa lista vão ser os coeficientes das equações que também são dados na forma de listas. Então eu tenho uma lista de listas, o que o GeoGebra vai entender aí como sendo uma matriz. Agora eu quero escalonar essa matriz. Vou usar aqui o comando, ó, matriz, e aí aparece já a primeira opção, matriz escalonada. Clico aqui em matriz escalonada. Observem que eu ainda não tenho um nome para essa matriz. Não tem problema. Eu vou digitar aqui cifrão e o número da linha. A linha de referência aí é a linha 7, que é a linha onde aparece essa matriz. Agora, ao clicar Enter, o que ele produziu a matriz da linha 7 escalonada. E como é que isso me fornece, então, a solução? Observem que na matriz escalonada, né, a primeira linha ela vai fornecer o quê? Os coeficientes de x, y e z. Tá? Só que o coeficiente do x é 1 e os coeficientes de y e z são 0. Então é como se eu tivesse que x menos 75 sobre 29 é igual a 0, porque se lembre que o comando coeficientes produziu, né, os coeficientes com base naquela equação onde o segundo membro é 0. Né? E, portanto, o termo independente aqui ele está aparecendo no primeiro membro. E, portanto, se eu quiser entender ele no segundo membro,
como x igual ao termo independente, eu preciso trocar o sinal dele. E aí eu entenderei que x é igual a 75 sobre 29. Aqui x e z somem, fica y, que vai ser menos 33 sobre 29, e o z vai ser menos 68 sobre 29. Quer dizer, eu preciso inverter os sinais dos elementos nessa última coluna, e aí eu terei então as soluções, que são justamente as soluções que nós encontramos anteriormente. Então, aqui nós já solucionamos este sistema. Mas por que nós criamos, então, utilizando aqui esses controles deslizantes? Porque isso nos permite analisar casos diferentes. Quer dizer, eu posso modificar aqui os valores desses controles deslizantes, produzindo diferentes sistemas lineares. Tá? Só que o que aconteceu aqui, se você prestar atenção, eu fiz o A2 igual a zero, ou seja, essa segunda equação ficou incompleta. E aí eu continuei tendo a solução da primeira forma, coordenadas do ponto A, da segunda forma, usando o comando resolver, mas ele não produziu mais aqui a matriz escalonada. Por que isso aconteceu? Porque note que na equação 2, o coeficiente zero não é lido pelo comando coeficientes. Então ele exibe apenas 3 coeficientes, né, que são os 3 coeficientes que aparecem aqui na saída dessa linha. Né? E por isso eu fiquei aqui, olha, com uma lista com 4 elementos, uma lista com 3 elementos e uma lista com 4 elementos. Como as listas não têm a mesma quantidade de elementos, ele não entende agora que essa lista de listas forma uma matriz. E por isso ele não produziu a matriz aumentada do sistema e, consequentemente, não produziu a matriz escalonada. Ou seja, se você tiver um sistema incompleto, essa terceira forma que nós utilizamos, ela não funciona. Mas por que ela é interessante mesmo assim? Porque se o sistema não for incompleto, você pode abordar com seus alunos situações como de sistemas que são possíveis indeterminados, sistemas impossíveis, explicando como é que a matriz escalonada me mostra se um sistema é possível determinado, indeterminado ou impossível. Por exemplo, aqui, ó, vou primeiro modificar o valor da equação 1, vou deixar todos aqui os coeficientes iguais a 1, e vou modificar o valor da equação 2, deixando todos os coeficientes iguais a 2. Assim, a equação 2 vai ser a equação 1 multiplicada por 2. Pronto, fizemos aqui a modificação. Agora, essas duas equações não são mais independentes uma da outra. Logo, esse sistema aqui ele não é mais um sistema possível determinado, e sim um sistema possível indeterminado. Observe aqui que ponto A, né, já não ficou mais definido. Tá? Por quê? Porque a interseção dos dois planos agora é uma reta. Vamos ver se é uma dessas duas aqui. Esta bem aqui. Ó. Esta é a solução do nosso sistema agora. Por quê? Porque ao fazer isso, os dois planos, o EQ1 e o EQ2, eles coincidiram em um único plano. E nós percebemos isso pela presença da linha nula. E, portanto, nós ficamos aí com apenas duas equações que são independentes, mas ainda com 3 incógnitas. Então, olhando para a matriz escalonada, é como se nós tivéssemos um número de incógnitas maior que um número de equações, e, portanto, esse sistema ele é possível indeterminado, já que as outras linhas são todas nulas. Né? Mas, e se nós modificássemos aqui o valor do D2 para 3? Nós vamos fazer isso, né? Vamos modificar, ó. Vamos modificar para 5. Pronto. Por que modificar para 5? Porque aí nós conseguimos ver melhor aqui, ó, os dois planos um pouco mais afastados. Nós ficamos com 2 planos paralelos, ou seja, não há interseção dos 3 planos ao mesmo tempo. Logo, esse sistema aqui, ele não tem solução possível. Não há um ponto que pertença aos 3 planos. E observando aqui novamente, o ponto A fica indefinido. Nós não temos solução novamente. E agora, você tem uma linha que é toda nula, exceto pelo último elemento aqui na matriz escalonada. Isso caracteriza um sistema linear que é impossível. Tá? Por quê? Porque se os coeficientes de x, y e z são 0, multiplicando por 0 vai dar 0, somando vai dar 0, e eu vou ter 0 igual a 1, o que é falso, evidentemente. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos fazer o processo inverso. Dado um ponto, que vai ser a solução do sistema linear, nós vamos produzir um sistema linear possível determinado. Né? Então eu vou clicar aqui na janela de álgebra, note que eu estou com a janela de álgebra, a janela de visualização 3D e a janela de visualização 2 abertas. Na janela de álgebra eu vou digitar A igual, abre parênteses, 1, 2, 3. Pronto. Produzi um ponto A aqui de coordenadas 1, 2, 3 na minha janela de visualização 3D. Vou agora criar 3 vetores. Tudo bem? Vetor U de coordenadas 1, menos 1, 1, menos 2 e 3, por exemplo. Clico com Enter e vou criar mais 2 vetores, V e W. Muito bem, criei aqui, olha, os 3 vetores, cujas coordenadas estão dadas aqui na janela de álgebra. Vou modificar a cor de cada um deles, clicando sobre ele e depois na barra de estilos.
Pronto, estou agora com os 3 vetores aí, U, V e W. E o que eu vou fazer? Agora eu vou produzir planos que vão ser perpendiculares a cada um desses vetores e vão passar por A, de modo que A vai pertencer aos 3 planos, né? Então vou usar aqui a ferramenta, ó, plano perpendicular. Vou clicar sobre o vetor U, pode ser aqui na janela de álgebra, e depois no ponto A. Vou mudar a cor desse plano para que ele fique azul, da mesma cor do vetor U. Isso vai facilitar a gente se orientar. Fazer o mesmo aqui com os outros 2 vetores. Então prontinho, criei os 3 planos, modifiquei também a cor do ponto A aí para ele ficar mais visível. E agora nós temos as equações desses 3 planos. O que nós vamos fazer é usar um comando aqui no campo de entrada da janela de álgebra chamado tabela, olha aí, já apareceu, tabela de texto. Então vou pegar aqui essa primeira sintaxe e ele pede como entrada uma lista. Que lista vai ser essa? Vai ser a lista formada por esses 3 planos, vai ter como elementos esses 3 planos, P, Q e R. Agora, ao invés de colocar outra lista, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aspas. Olha, veja que ele já criou aqui, vocês estão vendo? As equações, só que essas equações, elas estão aparecendo também aqui na janela de visualização 2 e na janela de visualização 3D. Só que essas equações, elas estão na horizontal, eu quero que elas fiquem na vertical. Então eu vou digitar aqui, entre aspas, V. Olha aí, ele já colocou os 3 elementos da minha lista aqui na vertical. Só que eu quero que apareça aquela chave antes das equações. Então, antes do V aqui, ó, dentro da aspa, eu vou abrir chaves. Veja que ele criou as chaves. Se eu quisesse colchete, colocava colchete, mas vamos deixar as chaves, que é o usual, né? E aí, clico Enter. Olhem só, ele produziu, só que ele produziu na janela de visualização 3D, o nosso sistema. Então eu vou pegar, clicar com o botão direito, configurações, avançado, cadê avançado aqui? E, vou enlarguecer aqui para a gente ver melhor, ó, vou marcar a janela de visualização 2 e desmarcar a janela de visualização 3D. Fechei aqui, olha aí, o nosso sistema de equações aparece agora aí, e eu posso, então, eu sei que a solução dele é dada pelas coordenadas do ponto A, então eu posso criar um sistema de equações a partir de uma solução que foi fornecida previamente. E eu posso modificar. Notem que os coeficientes são dados pelas coordenadas dos vetores, então, se eu quiser uma equação diferente, eu posso colocar aqui 3, por exemplo, clico Enter, ó, ele já produziu um novo sistema, tá? Mas que tem essa mesma solução. Posso alterar a solução, se eu fizer -1, por exemplo, clico Enter, observem aí, ele já produziu um outro sistema, mas agora com esta nova solução. Se eu quiser um sistema incompleto, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco uma coordenada 0 em um dos vetores, ó, produziu agora um sistema incompleto, tudo bem? Agora, o cuidado que nós precisamos ter é de garantir que o nosso sistema vai ser possível determinado, ou seja, que os vetores que nós criamos, que nós escolhemos aqui, eles são linearmente independentes. Em outras palavras, não pode, por exemplo, acontecer de um vetor ser múltiplo do outro. Então, como esse vetor V é 1, 0, 1, não pode acontecer do vetor U ser 2, 0, 2. Porque se isso acontecer, ó, aí as coisas se complicam, né? Porque o ponto A não é mais a solução vai ser a reta que está passando pelo ponto A. Então a gente tem que ficar atento a essas questões também. Então, esperamos que vocês tenham feito bom proveito desse vídeo e nos vemos aí no próximo vídeo.